E salve, amante do xadrez, tudo beleza? Eu espero que sim, hein, galera? Estamos aqui iniciando mais uma playlist que é Fundamentos Básicos do Xadrez. Daniel, mais uma playlist? Sim, nós temos três playlists já, dois playlists no nosso canal, essa aqui é a nossa terceira playlist. Se você ainda não assistiu o Xadrez do Zero, eu recomendo que você vá, assiste lá e então você volta aqui para poder assistir esses fundamentos básicos, porque lá no Xadrez do Zero eu vou falar acerca das peças e acerca da sua movimentação dentro do tabuleiro. Aqui já é como elas vão se comportar, táticas, conceitos básicos que nós iremos abordar aqui. E hoje nós falaremos especificamente sobre os peões. Beleza, galera? Então vamos lá. Estamos aqui com o nosso tabuleiro, né? Vamos falar de quem? Dos peões, né? Que são essas peças pequenas, como você já sabe. Eu vou deixar o link a playlist Xadrez do Zero para quem não assistiu ainda, beleza? Vamos lá. O que nós precisamos aprender primeiramente é o seguinte, sobre quais peões avançar primeiro. Nós temos então aqui, gente, isso já é senso comum, né? Você pode pegar qualquer livro de xadrez, você vai ver isso. Qualquer professor de xadrez, qualquer grande mestre vai falar sobre isso. Quais são os primeiros peões a serem avançados? É o peão da dama, o peão do rei e o peão da dama. Os peões da dama e do rei devem ser avançados primeiro. E, de preferência, nessa ordem. Então você vai jogar o peão do rei, E4, o seu adversário provavelmente também jogará o mesmo. Isso não quer dizer que ele sempre vai jogar E5, tá bom? Eu quero só deixar uma coisa frisada, algo bem interessante. Por exemplo, se eu jogar E4, que é o peão do rei, e quem vai determinar a variante deste jogo, a variante desta abertura, são as negras. Então é ela que vai determinar como será o jogo, porque se ele jogar E5, nós teremos a abertura do rei, do peão do rei. Mas se ele jogar D5, nós teremos uma escandinava, uma defesa escandinava. E se ele jogar, por exemplo, C5, nós teremos uma abertura siciliana. E se ele jogar o cavalo dele na casa de F6, nós teremos uma defesa alequim. Então veja, quem dita qual será a variante do jogo é as negras, certo? Então vamos lá. Joguei E4, o meu adversário jogou E5. O próximo lance pode ser D4, mas eu também posso jogar cavalo F3. Mas como nós estamos falando de peão, esses dois peões são os que devem ser jogados primeiros, ok? Por quê? Porque eles vão abrir a diagonal do bispo das casas brancas, pretas, das casas brancas, também vai abrir, errei aqui a setinha, também vai abrir a diagonal da rainha, entendido? Deixa eu voltar aqui. O outro peão que nós iremos falar é o peão do bispo. Porque, outro detalhe, gente. No começo do jogo, o que nós queremos? Esse aqui é o centro do tabuleiro. O que nós queremos? Nós queremos dominar este centro. Por isso, os lances com peão do rei e o peão da dama. Correto? Por quê? Porque nós queremos dominar. Nós queremos ficar com este centro de peões. Ok? E as negras também irão lutar por esse centro de peões. O outro peão que nós vamos falar, já falamos sobre o peão do rei e o peão da dama. Os peões que nós iremos falar é os peões dos bispos. Peão dos bispos depois do peão do rei e do peão da dama, são os mais importantes. Eles não devem ser jogados antes do roque. Por quê? Porque se eu jogar esse aqui, por exemplo, olha só, eu estou deixando o flanco do meu rei, fraco, entendeu? Então, o meu adversário pode simplesmente abrir aqui, e aí vou fingir que eu estou desenvolvendo minhas peças, e aí ele também está tentando desenvolver as peças dele. Olha só o que pode acontecer. Só para você ter uma ideia, pode acontecer aqui. E aqui, ó,
quando ele joga isso, ou ele já está impedindo o meu rock. Eu já não posso rocar para cá. Por quê? Porque ele está marcando essa casa, ponteirando essa casa. Então, esse peão ele deve ser evitado ser jogado agora. O peão do bispo do rei, ok? Mas, Daniel, eu já vi gente jogando o peão do bispo da dama. Sim, eu também, que é a chamada abertura inglesa, ok? Certo. Mas qual é o intuito de fazer esse lance? É justamente, vamos supor, que o meu adversário jogue D5, eu posso capturar. E aí, o que nós fizemos? Nós trocamos um peão do bispo por um peão da dama. Veja, então eu posso simplesmente fazer isto. Então eu já estou aqui, ó, brigando pelo centro do tabuleiro, certo? Mas a priori, evite fazer este lance, certo? Então, dê preferência para o peão da dama e o peão do rei. Depois dos peão do rei e da dama, o peão do bispo são os mais fortes, certo? Então, avançar esse peão até a quarta casa, por exemplo, ele constitui-se um avanço interessante. Vou brigar por essa casa, entendeu? Então, se torna muito interessante. As negras também podem fazer um lance como esse, né? A gente vai entrar aqui na abertura inglesa assimétrica. Por quê? Porque também está brigando por esse centro. Então, se eu jogar aqui, ele, ó, tomou. E agora, quem trocou o peão foi ele, entendeu? Então, ele já está este centro já está praticamente totalmente sob controle dele, ok? Agora vamos falar sobre o peão dos cavalos, esses dois peões aqui. Recomenda-se que não joguem esses peões no começo do jogo, entendeu? Deixar eles para depois. Eles são mais úteis nas suas posições originais até o fim da partida, ok? A não ser que você seja forçado. Ou, por exemplo, vou fazer alguns lances aqui. Vamos fazer a abertura inglesa, né? E aí você vai ter a variante do rei. E aí você tem esse aqui. Isso aqui, o computador normalmente diz que é um erro. Mas não é, amigos. Por quê? O que eu quero fazer com esse lance? Fianquetar meu bispo. Entendeu? E ficar com esta diagonal. A ideia da inglesa com o bispo aqui é justamente essa. Bater em cima desse bispo. Ok? Em cima desse peão. Que está na frente do rei. Ou da torre. Só se for para fianquetar o bispo. Mas você não faz isso no primeiro lance. Você faz isso depois. Ok? Agora vamos falar do peão das torres. Esse peão, os peões da torre, não devem ser lançados além da terceira casa. Por quê? Onde os peões do cavalo podem protegê-los. Ou seja, ele está sendo protegido pela torre. O que foi? Pela torre, pelo peão do cavalo e até pelo cavalo. Certo? A não ser que surja a seguinte situação. Vamos lá. Meu cavalo está travado. Vamos supor que eu capture aqui. Aí ele captura. Eu capturo aqui. Ele recaptura. Se eu não posso tomar esse peão. Então, vamos dizer que eu fiz isso aqui. Se ele atacar meu cavalo... Opa. Vamos supor que eu fiz isso aqui. Se ele atacar meu cavalo, avançando esse peão da coluna E, eu já não posso tirar meu cavalo daqui. Por quê? Porque ele tá cravado. Tem um bispo aqui. Né? Se eu tirar meu cavalo daqui, eu vou perder minha rainha. Minha dama. Perfeito? Entendido? Então vamos lá. Agora sim. Tá? O que eu devo fazer para evitar isso? Eu tenho que chutar esse bispo daqui. Aí sim, ó, perceba. Aí sim, agora sim, eu consigo usar esse peão. Entendeu?
eu posso usar esse peão para chutar esse bispo. Esse bispo certamente vem para cá. Aí você pode capturar e trocar um cavalo, no final das contas, por um bispo. E aí você tem que tomar cuidado com o seu bispo, né, para você não perder seu bispo aqui de graça, a não ser que você queira capturar o cavalo. Mas voltando, você só vai fazer isto, avançar esse peão, esse peão da torre nessa situação, para chutar o bispo. Agora vamos falar sobre o avanço dos peões na ala da dama. Sobre qual situação? Vamos supor. Vamos fazer alguns lances aqui, simular uma abertura, né? Um Rui Lopes. Rocamos. Vamos dizer que ele jogou aqui. Jogou aqui. E aí ele rocou para o mesmo lado que a gente. O que a gente pode começar a pensar aqui? A avançar os nossos peões na ala da dama, entendeu? Começar a avançar esses peões. Desenvolver as peças, obviamente, né? Tirar daqui. Ele já está com um problema aqui, né? Que nós iremos falar já já. Vamos supor que ele jogue aqui. Aí nós vamos fazer o quê? Começar a avançar os nossos peões. Sair com as peças. Tem que desenvolver logo as peças. Tem que desenvolver as peças, que é para a gente não ficar atrasado, certo? E aí você continua o seu desenvolvimento de peça. Você vai tentar avançar esses peões, certo? Na ala da dama, quando o rei rocar para o mesmo lado que você. Agora, outra situação. Os peões em linhas diagonais. O que seriam esses peões na linha diagonal? Vamos simular novamente aqui. Alguns lances, para que vocês entendam o que eu estou dizendo. Ó, perceba uma coisa aqui. O que nós temos aqui? Peões na diagonal. Vamos supor que eles não estão nem aí, estão jogando e não estão ligando para o avanço dos nossos peões. Correto? Vamos fazer outro lance aqui. Pronto. Perceba que ficou uma diagonal aqui de peões. Esse peão está muito protegido. Por quê? Porque esse aqui protege esse aqui protege esse aqui protege esse aqui protege esse. Então você tem esses peões todos protegidos. E você tem essas casas também protegidas pelos peões, ó. Aqui o bispo vai ter que fazer o quê? Vai ter que sair. Entendeu? Então, essas casas estão todas protegidas pelos peões. E você tem uma diagonal livre com o bispo. Entendeu? Então, o cavalo dele, por exemplo, não pode fazer esses saltos aqui. Entendeu? Por quê? Porque senão ele vai perder o seu cavalo. Agora, uma situação muito comum é que nós temos que sempre proteger esses peões. Agora, vamos supor, se isso aqui acontecer, vamos voltar aqui a alguns lances para mostrar uma situação. Deixa eu ver. Bom, não. Vamos supor que isso aqui tenha acontecido. Vamos supor que isto aconteceu. Ele jogou B5. E aí eu ignorei esse lance. Se ele capturar o meu peão da casa C4 e eu recapturar, olha o que aconteceu com o meu peão. Ele já está sem uma proteção aqui. Ele está, como nós costumamos dizer, ele está isolado. Então ele se torna alvo de ataques. E aqui eu fui forçado a defender, né, com o peão.
Tá defendendo com o cavalo. Está, mas eu posso colocar mais pressão sobre esse peão. Entendeu? É isso. Vamos ver aqui, por exemplo. Se eu fizer um lance como esse aqui. Opa. É esse aqui. Aqui. E aí meu adversário faz isso. Eu não ligo, né? Não ligo porque ele está fazendo. Não dou a mínima. Ele vem, toma e eu retomo. Olha o que aconteceu agora aqui. A única defesa desse peão aqui, agora, nesse instante, é o meu cavalo. Ele está completamente isolado, ele não tem apoio de ninguém. O mesmo acontece com esses dois peões, eles estão isolados. Ó. Perceba que não tem nenhum peão apoiando eles aqui. Ó. Esses daqui estão em situação mais crítica. Aliás, esse aqui está defendendo, né, o cavalo. Então, um peão isolado, ele é totalmente vulnerável. E aí você, se não tiver nenhum peão apoiando, que no caso, esse é o conceito de peão isolado, você é forçado a defendê-lo com uma peça. Então, a peça acaba tornando-se cativa desse peão, ok? Então, tem que se evitar esse tipo de situação, peão isolado. Ah, tem aberturas que você trabalha com peão isolado? Tem, mas isso já é outra conversa. Estamos aqui no começo, então é melhor que nós façamos as coisas com calma. E por último, eu quero falar sobre os peões dobrados. Acontece muito na abertura Ruy Lopes. Por exemplo, o que é um peão dobrado? Tá? Deixa eu ver. Aqui, cheque. Pá. Isto é um peão dobrado. Percebe? O peão dobrado é quando dois peões ficam na mesma fileira. Se possível, faça o possível para evitar esses peões dobrados, pois os dois peões dobrados na mesma coluna só irão atrapalhar um ao outro, né? E tem um ditado, né, que é bem verdade, que diz que peões dobrados não formam um peão passado. Ah, o que é o peão passado? Isso é uma outra. Se você não assistiu a nossa playlist Xadrez do Zero, volta lá que você vai saber o que é um peão passado, ok? Então você tem que evitar esse tipo de situação em que seus peões ficarem dobrados. Pior ainda se ele estiver dobrado na coluna da torre, porque aqueles estão completamente enfraquecidos. Então, você tem que evitar ainda, evitar o máximo possível esse tipo de situação aqui, que são peões dobrados na coluna da torre. E também evitar peão dobrado nunca é bom em situação nenhuma. Vamos supor, acontecer isto aqui. Estou com um peão dobrado. Ah, Dé, mas ele pode mover aqui e aí eu vou capturar e tirar. Sim, pode. Mas vamos imaginar uma outra situação. Deixa eu ver. Estou fazendo lances aqui aleatórios. Ó, percebe? Esse peão aqui está vulnerável. Eu vou ter que defender com alguma peça ele. Ou com o bispo ou com o cavalo. Opa. Ou com o bispo ou com o cavalo. O que foi? Entendeu? Porque ele está completamente vulnerável, suscetível a ataques. Opa, errei. A ataques aqui. Ok? Esse aqui ainda está defendido, né? Mas esse aqui está completamente vulnerável. E outra, está atrapalhando. Ó. Vai atrapalhar muito isso aqui. Muito mesmo. Então, evite esse tipo de situação. Evite peões dobrados. E quando o seu adversário tiver um peão dobrado, você já tem uma vantagem. Ele está com peões dobrados. Isso constitui-se uma vantagem para o final. Então, gente, eu espero que vocês tenham entendido. Se inscreve no canal, deixa o seu like, curte, compartilha, comenta, envia para os seus amigos, aquele seu sobrinho, aquele seu irmão, a sua tia. Se inscreve com o canal,
com a conta do cachorro, dá uma força aí. Nós estamos deixando agora o Pix aqui. Caso você queira nos apoiar, se você está gostando da nossa série, se você gosta dos nossos vídeos, então, por favor, nos ajude a melhorar cada dia mais e mais esse canal, beleza? Conto com vocês. Sigam também nossa página no Instagram, Capivara Maranhense, beleza? O arroba vai estar aqui embaixo. O link também, vou deixar aqui no card as outras playlists e você pode aí maratonar elas, beleza? Te espero no próximo vídeo. Valeu, galera. Tchau, tchau.